Então, pessoal, vamos observar o que Emmanuel nos deixou com relação ao trabalho e o que nós conseguimos capturar de seu pensamento, dentro do possível, é claro. O objetivo estabelecido para nós, mediante o roteiro, é entender por que o trabalho é um recurso fortemente vinculado ao progresso. Questão de número 1, conforme já mencionada no vídeo da prévia, qual a finalidade do trabalho? E a resposta: propiciar-nos progresso. O esforço perseverante direcionado à superação dos desafios da lida ocupa-nos a mente, estimulando-nos o desenvolvimento do intelecto e, por decorrência, o desejo e a capacidade de servir. Também é pelo trabalho que, no mundo, obtemos o indispensável sustento diário. Jesus, em Mateus, há a citação do conhecido buscai e achareis, no sentido de que é um sinônimo muito claro de ajuda-te a ti mesmo. O céu vai ajudar, sim, vai. Mas é importante que nós tenhamos a consciência de que devemos buscar, devemos ir atrás, como se diz, correr atrás, para que possamos encontrar, né, aquele que é o nosso objetivo maior, da prosperidade, não necessariamente material, mas como espíritos que somos. Falar em espíritos, nós temos aqui Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que vivifica. Então nós nascemos simples e ignorantes para tornarmos espíritos que vivificam, que dão a vida. Aprendemos a viver simples e ignorantes. Vamos desenvolvendo-nos através do auxílio ao próximo, auxílio a nós mesmos, para eu venho buscar para encontrar, e ajudados seremos. E a partir daí essa evolução se dá até a plenitude, que é o grande objetivo que devemos almejar. A inteligência, ela bem desenvolvida, ajuda-nos, como vamos recordar aqui, a conhecermos melhor, entendermos as verdades morais. Então, inteligência e moral, ambas essas asas crescem no sentido de facilitar-nos que a centelha divina, que nós, para aquilo que nós fomos criados, possa efetivamente acontecer um dia. Em A Gênese, nós temos que é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Esse E maiúsculo, portanto, já combinado nosso, o indivíduo. Na luta é que ele exercita suas faculdades que estão na nossa intimidade, em nosso espírito, com E minúsculo. Então, no momento em que nos deparamos com algum obstáculo, alguma dificuldade, e com a nossa inteligência procuramos desenvolver maneiras justas, honestas, de superarmos esses obstáculos, é que estamos promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento de faculdades que estão ali justamente para germinar, crescer e gerar frutos. Finalmente, nós temos aqui Paulo de Tarso, que faz menção ao sustento diário dele, né, enquanto no mundo. Sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Ele era tecelão de tendas, um ofício que, aliás, aprendeu com o pai dele. Questão número 2. Há trabalho em todo lugar? Resposta: tudo em a natureza trabalha, conforme o Livro dos Espíritos, questão 677, vide, nota de rodapé, meu amigo, minha amiga. E as oportunidades de progresso se manifestam nas mais variadas formas, instantes e lugares, porquanto toda ocupação útil é trabalho. No decurso de sua missão na Terra, por inúmeras vezes, o Cristo testificou essa realidade. O homem, no entanto, nem sempre tem se mostrado disposto a aproveitá-las, mas é só uma questão de tempo para que essa sua condição se modifique. Afinal, a perfeição é o seu destino, e ninguém se torna perfeito sem que antes tenha aprendido a amar. A centelha divina. Paulo de Tarso, aqui na primeira carta aos Coríntios, ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito, com E maiúsculo, aqui no caso, é Deus. Esse Espírito é Deus. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, de trabalhos, como queiramos. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, somos nós os co-criadores, que, através do nosso esforço, Deus se manifesta. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Por isso que todos somos importantes. Cada um
faz o que lhe cabe. E é importante, mais ainda, que façamos bem. Então, como vimos em O Livro dos Espíritos também, em vídeo recente, a cada um a sua tarefa. O que um não faz, falo outro. Isto é, o outro vai fazer. Finalmente, aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ele, Jesus, em nenhuma ocasião desprezou ou desprezava de dar o ensino. Porque a missão de Jesus, a tarefa dele, embora ele, evidentemente, já tenha atingido a plenitude há muito tempo, daí a sua identificação com o Pai, lembram? Eu e o Pai somos um, já era plena. Mas ele veio apenas e tão somente para ensinar, e pouco não fez. Por que não fazemos, então, a nossa parte? Finalmente, nós temos aqui em O Livro dos Espíritos, uma pergunta que é muito interessante, aliás, que Kardec fez aos espíritos. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta dos espíritos. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Portanto, a aptidão, a faculdade ali está, mas não foi ainda desenvolvida. E ainda a disposição, na maioria das vezes, fica para depois, não é, gente? Vamos admitir isso. Depois nós temos, em relação a essa questão de ainda não estarmos aptos e nem dispostos, Jesus, em Marcos, faz a seguinte frase: a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Para demonstrar claramente que a coisa vai paulatinamente, ela vai de maneira contínua, mais ou menos devagar, mas a referência aqui, evidentemente, a parábola da semente, é com relação ao reino de Deus. Ele começa devagar, e assim ele vai evoluindo até que um dia, efetivamente, ali chegaremos. Finalmente, a primeira carta de João, ainda não é manifesto o que havemos de ser. É aqui João conclamando a todos aqueles que leram a sua carta a que fizessem a sua parte, para que justamente promovessem por si só, através do auxílio ao próximo, o auxílio a si mesmos, que pudessem um dia realmente ser com Deus, como é Jesus. Questão número 3. É correto afirmarmos que a simples ocupação com algo aparentemente útil nos basta para progredirmos? E a resposta: do ponto de vista intelectual, o homem progride sempre, coisa que se comprova nas diversas manifestações escritas e faladas com as quais convivemos dia a dia, em ambos os planos da vida. O espírito, contudo, para ser feliz, necessita também evoluir moralmente, e somente a conscientização acerca do valor do trabalho no bem lhe poderá proporcionar. Os benefícios ou problemas normalmente associados à inteligência, ao dinheiro, à fé e a outros tantos atributos e recursos que lhes são colocados à disposição não decorrem do quanto deles já disponha, mas sim do bom, mal ou nenhum uso que lhes dá. Nós temos aqui Paulo de Tarso, carta aos Filipenses. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Interessante que Paulo de Tarso, também muito mencionado aqui nos nossos vídeos, porque a tarefa de Paulo, depois da estrada de Damasco, foi simplesmente converteu-se de uma forma muito significativa. Então, para vermos que ele, com uma inteligência muito acima da média, com toda a capacidade intelectual, ainda não tinha conseguido justamente enxergar as verdades morais. No momento em que isso aconteceu, ele tornou-se outro. Não por acaso, de Saulo, passou a ser Paulo de Tarso. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos em O Livro dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Afinal de contas, dia a dia estamos na lida. Dia a dia somos convidados a encarar situações semelhantes, iguais ou até muito diferentes. E cada uma delas requer uma iniciativa nossa, uma busca nossa para que a solução seja achada, seja encontrada. Agora, com relação ao moral, temos que olhar para dentro. Como estamos fazendo realmente como estamos resolvendo essas questões nossas, que são necessárias para o nosso progresso. Questão 3 ainda, nós temos que Paulo, na carta aos Romanos,
Não tem o oleiro, isto é, aquele que trabalha com cerâmica, né? Poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Isso no sentido de que aquilo que nós temos de recurso, seja íntimo, seja material, qual é o uso que estamos fazendo desses recursos? É importante que reflitamos qual o tipo de uso, honroso ou desonroso. Questão 4. Qual é a melhor maneira de sermos úteis nas atividades das quais participamos diariamente, sejam elas sociais, profissionais ou religiosas? Fazendo a todos o que gostaríamos nos fosse feito. Referência aqui a Jesus, que veremos daqui a pouco. Está aqui, gente, está lá em Mateus 7, tá? Só assim é que estaremos, de fato, colaborando com a nossa melhoria, dos outros e do próprio contexto nos qual estejamos temporária ou permanentemente inseridos. Em se tratando do bem, pouco importa onde, por quem, a quem ou o que será feito, contanto que seja feito com amor. Com relação à questão 4, nós temos aqui uma passagem do Evangelho de Lucas, que não penseis que basta dizer, é João Batista se manifestando àqueles que ele convidava a se arrependerem de seus erros. Né? Temos por pai Abraão, não adianta desculpa, né? Inculpar outro em função, tentar justificativas vis, fúteis. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, bom, tá bom, se é assim, o que havemos nós de fazer? Respondeu-lhe João Batista, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Nessa mesma passagem, nós temos aquele que tem 2 túnicas, que reparta uma com o outro que precisa, que não tenha nenhuma. E também faça o mesmo com o alimento. Nós temos também referência a soldados ali, né, que procuraram João Batista. Ele disse, olha, não extorqueis ninguém, não façam extorsão, não apresentem denúncias falsas e contentem-se com seu soldo. Façam, em outras palavras, aquilo que lhes cabe da melhor forma que puderem, sem fazer uso desonroso da massa que vocês têm, né, do trabalho que vocês têm, da ocupação que desenvolvem. Depois nós temos aqui o Livro dos Espíritos, o homem que tendencia, isto é, aprimora para o último nível, o mais alto nível de elevação, o espírito pelo trabalho. Vimos por quê, né? Inteligência desenvolve-se, né? Verdades morais, então, reveladas e compreendidas e desenvolvidas, praticadas, e o homem, então, no caso, vai se desenvolvendo. E Paulo de Tarso, em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Em outras palavras, amai os vossos inimigos. Recomendação de Jesus. Né? Apesar de tudo, apesar das dificuldades, até de agressões, a proposta é sempre essa, responder o mal com o bem e compartilhar sempre. Questão 5. O que leva algumas pessoas a não tirarem bom proveito de suas atribuições diárias, decididamente cooperando para que suas escolhas de hoje venham a se transformar em arrependimentos futuros? Se há os que já conseguem apreender, assimilar, o significado e valor do trabalho, outros há, mais preguiçosos do que ignorantes, que ainda o menosprezam ou dele se utilizam visando tão somente ao atendimento de mera conveniência pessoal. Para esses, a serventia da faina, ou do trabalho, da lida, resume-se na satisfação dos apelos do mundo, e não os do espírito, da nossa intimidade. Só o amor operante, todavia, permitir-nos-á atingir o fim para o qual fomos criados. Paulo de Tarso, aqui em Romanos, faz referência aos que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, com E maiúsculo, para as coisas do Espírito, no caso aqui, Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqueles, portanto, que preferem as coisas do mundo, que têm sua serventia, têm sua importância, não devem ser, portanto, menosprezadas, mas o que vale realmente é aquilo que faz parte da verdade trazida pelo Cristo, que é a doutrina de Deus, como nós vimos também não faz muito tempo. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que entre os espíritos, agora nós somos nós, espíritos com maiúsculos, nós, indivíduos, na carne ou fora dela. Também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor.
de trabalho, preguiçosos, que não se esforçam, não necessariamente no seu emprego, como nós conhecemos, naquilo que os remunera, mas naquilo que se propõe a fazer ou nada fazem. 6. Diante das peculiaridades que, de vez por outra, caracterizam as tarefas remuneradas, entre elas as iniquidades comumente justificadas pela necessidade de sobrevivência, o que fazer para nos mantermos permanentemente voltados à proposta do bem? No dia a dia dos nossos trabalhos, como já foi mencionado, há muitas oposições, dificuldades, obstáculos a serem vencidos. Então, vale tudo? Será que vale? Resposta. Jesus nos recomendou a oração e a vigilância, para que não nos permitíssemos contaminar por interesses imediatos e oportunistas, em detrimento da busca por objetivos nobres que rejubilam e favorecem o crescimento constante, tanto daquele que dá como de quem recebe. Se nos habituamos a encontrar nos fins as justificativas para os meios que utilizamos, convém ficarmos ainda mais atentos à certeza de que nossas ações revelam quem verdadeiramente somos, bem como a natureza do apoio que nos é oferecido. No mais, se um erro não justifica outro, melhor é que retribuamos o mal com o bem. Paulo de Tarso, carta aos Filipenses. Nada façais por contenda, ou por discussão, ou por vanglória, por orgulho, querendo se exaltar, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É a melhor coisa, né? É uma dica muito boa. Se o outro é superior a mim, eu vou tentar aprender com ele, ou com aquilo que ele faz. Não que eu vá repetir, se for um erro, for algo equivocado, mas eu vou aprender, entender que ele, assim como eu, também tem suas limitações e suas coisas a aprender, a desenvolver. Não olhe cada um somente para o que é seu, porque Paulo de Tarso também disse, certa oportunidade, ninguém vive para si. Não há como isolar-se do mundo, não tem, a não ser que você vá sumir do mundo, né? Mas não é a melhor opção, certamente. Mas cada qual também para o que é dos outros. Compartilhar tudo que você puder, para que você com isso também aprenda e seja útil. O Livro dos Espíritos. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. Essa frase aqui também é muito interessante, que tem uma ligação muito forte com aquela que o Cristo mencionou e que tem a ver com essa resposta, né? Ele diz, aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Aquele, porém, que a perder por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, as coisas do mundo, de novo, têm sua importância, mas as do céu são muito mais importantes ainda. Questão 7. Se muitas são as oportunidades de trabalho voluntário no bem, a quais delas devemos nos dedicar com mais afinco? Tanto quanto possível, aquelas com as quais tenhamos maior afinidade. Não lembraram, gente? Cada um com seu ministério, com a sua ocupação, procurar fazer cada vez mais e melhor aquilo que lhe cabe. Recordando que, em tudo que diga respeito ao bem, não existem tarefas de maior ou menor relevância, pois todas atendem a um propósito maior, que é o amor, que é o aprendizado de todos. A denominada sensação do dever cumprido traduz-se num sentimento de paz interior que o mundo não pode dar e está disponível a todos os de boa vontade, sejam esses mais ou menos devedores perante a lei, não apenas nas instituições religiosas e casas de benemerência, como também em qualquer lugar e circunstância onde uma ação verdadeiramente caridosa sempre fará a diferença. Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ele batizou, sim, mas muito pouco. Mas ele enfatiza aqui, o meu propósito é evangelizar. Ele está buscando fazer a parte dele. E vejam que ele encontrou realmente o caminho e foi muito feliz. Apesar do mundo, né? Apesar da resposta que o mundo lhe deu, um erro não justifica o outro, ele sempre respondendo às agressões que sofreu, às hostilidades, respondendo com amor, enfim, com bondade, que esse é o nosso papel. Finalmente, em O Livro dos Espíritos. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui, cada um no seu papel. Essa diferenciação de o que é mais importante ou menos, o que vale mais, o que vale menos, quem faz é o homem, e não Deus. É Ele que nos dá condições de ajudarmos na criação.
Quanto melhor fizermos a nossa parte, estaremos melhor ajudando. Não importa, portanto, a tarefa que eu esteja executando. Depois, Jesus em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Faz sentido. Porque a paz que queremos, que almejamos, não está neste mundo. Temos momentos de alívio, sim, mas a paz perene, a paz de verdade, é aquela que é dada pelo céu, a qual Jesus se refere. E essa só vem mediante mérito alcançado, é óbvio, né? Mas a sensação de dever cumprido, ela existe. Nós mesmos sentimos, como fizemos o melhor que pudemos, o que podemos, e fizemos com amor, com carinho, nos esforçando ao máximo para atingir aquele objetivo, é o que vale. Ensinam os espíritos superiores também não haver faltas irremissíveis. Isso aqui em O Livro dos Espíritos para mostrar-nos claramente que, apesar de todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros cometidos, Paulo de Tarso de novo, todos nós podemos atingir a ressurreição, como se propôs Paulo a fazer por ele mesmo, né? Tornar-se uma pessoa nova, melhor, cada vez mais útil e eficaz naquilo que se propõe. Conclusão. O trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoarmos a inteligência, com vistas à nossa elevação moral. É trabalhando que nos aproximamos do Criador cada dia mais. Sejamos, pois, conscientemente úteis, tanto quanto possível, até porque não há outro caminho para chegar ao reino dos céus. Eu vou deixar com vocês aqui, gente, um título, Honra ao Trabalho, de Múcio Teixeira. No caso aqui é da obra Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier, evidentemente. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.